Tem um ditado que diz o seguinte: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Parece até um trava-línguas, né? Mas é um ditado popular que basicamente quer dizer o seguinte: o sujeito provou do próprio veneno. E é exatamente o que está acontecendo. Porque não é nenhuma novidade que na democracia relativa do Brasil, decisões que por si só são absurdas contra figuras exclusivamente de direita acabam passando ali para familiares, né? O caso mais recente é o da deputada federal Carla Zambelli. A mãe e o filho dela foram impedidos pelo ministro Alexandre de Moraes de acessar redes sociais. Tudo bem, a Zambelli fugiu do Brasil, porque foi condenada, ia ser presa, etc. Eu não quero entrar no mérito aqui dessa questão. Mas o que a mãe dela tem a ver com isso? O que o filho dela tem a ver com isso? Por que privá-los de usar redes sociais? Por quê? Isso já aconteceu aí em vários e vários outros casos. O Oswaldo Eustáquio. Bom, se eu ficar aqui falando, eu vou ficar o dia inteiro, né? E também vou me esquecer de alguns aí. Então, para não ser injusto, mas a gente tem vários exemplos aí, todo mundo sabe disso. Só que agora, o próprio ministro Alexandre de Moraes está provando do próprio veneno, porque além da perda dos vistos que foram impostos aí não só aos ministros, foram também para suas esposas, para o seu entorno, não é? E além da perda de visto, olha só o que o governo norte-americano vai fazer. Os Estados Unidos colocaram uma lupa sobre as atividades da cônjuge de Moraes por avaliar que, por comandar o escritório de advocacia, Barcy de Moraes, ela seria impulsionada pela atuação do magistrado no Supremo. É isso aí. Eles agora vão investigar financeiramente todas as movimentações aí do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, né? Além da perda de visto, a Casa Branca avança para aplicar punições com impacto financeiro a Viviane por acreditar que a maior parte da renda do casal seria composta pela atuação da advogada. Washington também estuda impor tais sanções a outros ministros da corte, cujas mulheres exercem a advocacia. E atualmente as esposas de Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes atuam no meio jurídico. Também temos a informação aí de que talvez o ministro Barroso tenha um escritório de advocacia nos Estados Unidos que agora ele vai ter que fechar, né? Mas aqui fica o questionamento, será que alguém que ganha 47 mil reais por mês, que deve ser o salário de um ministro do Supremo, né, tá em torno disso, né? A gente sabe, tem os penduricalhos, tem bonificações, sabe-se lá mais o quê. Cara, é um ótimo salário, né, 47 mil reais por mês, mas não dá para você viajar o mundo, ficar em hotéis 5 estrelas e gastar despreocupadamente, digamos assim. Não dá para fazer isso, né? Você pega uma viagem lá para a Europa, cara, dependendo da época do ano, tal, você vai pagar 15 mil reais na viagem. Então, 47 mil reais não dá para viver assim. E já houve aí, acho que o secretário Marco Rubio falou sobre isso, né? Grande parte da renda que esses ministros têm talvez esteja atrelada aos escritórios de advocacia de suas esposas e que talvez uma coisa tenha a ver com a outra. Ora, será? É apenas um questionamento. Recentemente, o próprio Supremo decidiu que não tem problema nenhum, que é válido, que não é um conflito de interesses, as suas esposas, que têm escritório de advocacia, representarem clientes que têm causa no Supremo e que esses ministros, marido delas, né, que trabalham como advogadas nesses escritórios, vão julgar essas causas. Não tem problema nenhum. Quer dizer, eu sou o ministro do Supremo, aí, sei lá, a Vale do Rio Doce entra com uma ação lá e vai parar no Supremo, essa ação está em torno da casa aí de bilhões e bilhões de reais, e a minha esposa é advogada e trabalha no escritório que defende a Vale. Tem um conflito de interesse, será, nessa relação? Imagina, não tem, né? Não, no Brasil não tem. Não no Brasil da democracia relativa do Lula, né? Pois bem, parece que, pelo que eu pude perceber aqui, isso vai ser investigado também pelos Estados Unidos, né? Então, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Fica aí essa lição para todos nós. Agora, olha só, eu me deparei aqui no vídeo anterior com um comentário que eu queria trazer para vocês, né? Queria trazer aqui uma reflexão. Olha só o que o sujeito comentou. Você não tem vergonha na cara de recorrer aos Estados Unidos? Ele está se referindo, obviamente, ao que o Donald Trump está fazendo para defender a liberdade aqui no Brasil, para impedir que a ditadura se consolide de vez, né? Mas aí o sujeito está dizendo que recorrer aos Estados Unidos. Tudo bem. Eu respondi o seguinte: se o presidente teve vergonha quando recorreu aos amigos que indicou para o Supremo para se livrar da cadeia, porque
Essa é a definição de hipocrisia. O Lula estava na cadeia não por uma narrativa, não por algo inventado, não por falta de materialidade nas acusações. Pelo contrário, segundo o ministro Gebran Neto, haviam provas sobradas para condenar o Lula, nas milhares de páginas que tem o processo, né? Só que, por ajuda de ministros que o Lula e o PT indicaram, ele simplesmente saiu da cadeia e foi conduzido de volta à cena do crime nas palavras do próprio Alckmin. O Alckmin disse isso, não sou eu que estou dizendo. Né? Então, isso é justo? Né? Aí não precisa ter vergonha na cara. Né? Então você é livrado da cadeia pela lei do CEP, que o ministro Fachin inventou. Né? Não, olha, crimes aconteceram, dinheiro foi devolvido, né? Corrupção aconteceu. Mas o foro competente para julgar o Lula não era Curitiba e sim Brasília. Ou seja, tirou ele da cadeia, anula-se os processos, começa tudo de novo. Né? Mas aí, como já teve prescrição e etc., terminou em pizza. Ou seja, ministros que o próprio Lula indicou livraram ele da cadeia e para essa gente tá tudo certo. Agora, quando o Brasil se torna uma ditadura, quando a lei é rasgada, quando a Constituição é rasgada, quando não há o que se fazer, porque o poder constituído para frear os abusos, que é o Senado, não faz nada, e aí a gente tem, graças a Deus, uma ajuda externa, aí não pode. Aí a gente tem que ter vergonha na cara. Ah, faça-me o favor, tá? E para finalizar, pessoal, muita gente vem dizendo também, né? Pô, a gente tem que convocar manifestações, que não sei o que. Gente, olha só. Quando a Dilma sofreu o impeachment, ela tinha maior parte no Senado e na Câmara também, mas na Câmara principalmente, porque é quem impeacha um presidente, do que o Lula tem hoje. Né? O Lula hoje tem minoria em relação ao que a Dilma tinha na época. E mesmo assim, a Dilma caiu aquela vez. Agora, por quê? Porque esse movimento pró-impeachment, as manifestações de rua, elas começaram sem nenhuma liderança. Elas começaram sem nenhuma organização, foi um movimento orgânico. As pessoas estavam indo para as ruas dia após dia, cada vez mais, o sentimento ia crescendo e tudo de maneira orgânica, sem nenhuma organização, sem nenhum movimento à frente, sem ninguém à frente. Então, não é porque o presidente Bolsonaro agora está usando tornozeleira. Cara, é até bom para ele. O médico já estava dando uma dura no Bolsonaro. Cara, aquieta o facho, fica 30 dias em casa aí, você vai morrer. Né? Só faltou dizer isso, imagino que ele tenha dito. Agora o Bolsonaro vai lá, vai descansar, vai se recuperar, né? Infelizmente ele vai sofrer o resto da vida aí com uma consequência de atentarem contra a sua vida para um ex-filiado do PSOL. Então a gente não precisa que ninguém organize manifestações, não. Esse sentimento eu acredito que ele vai crescer aí organicamente em cada brasileiro. Por quê? Agora a gente está na contagem regressiva, hoje é dia 21, e no dia 1º as sanções passam a valer. Os 50% aí de taxação vai doer e vai doer no bolso de cada um de nós. A coisa vai ficar difícil e o povo vai ver que não tem outra saída senão tirar o Lula do poder, porque é ele que está causando tudo isso, juntamente a gente sabe muito bem com quem. Então é isso. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.